E aí, pessoal, beleza? Vamos ter nossa primeira videoaula, né? Porque, infelizmente, é necessário, mas é uma porcaria, porque sem ter vocês aqui comigo é muito chato. Eu já dei algumas videoaulas aqui já postei, inclusive, mas uma coisa que eu percebi é que se fosse para ser professor de videoaula, eu acho que abandonaria esse barco, né? Estar com vocês é totalmente diferente, é muito melhor e infelizmente é o que nós temos que fazer. Bom, espero que todos estejam bem de saúde. Vamos começar aí, na verdade, nem é começar, né? Vamos terminar o roteiro 4 nesse vídeo, tá? Em breve eu vou lançar um vídeo já também, não lembro agora se eu já mandei para vocês o roteiro 5, mas se eu não mandei eu vou mandar e já vou enviar um vídeo do roteiro 5, tá? O roteiro 5 nós vamos falar de empregador, vai ser bastante bacana que nós vamos comentar sobre sucessão trabalhista, grupo econômico, são matérias bem interessantes e diferentes do que vocês já viram. Sucessão trabalhista na aula 6. Mas vamos falar de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica, que é um pouquinho diferente do que vocês já viram, embora desconsideração da personalidade jurídica vocês já tenham visto alguma coisa, tá? Bom, mas nós estávamos no roteiro 4 e eu me recordo que nós terminamos a aula falando da prescrição bienal e da quinquenal, e inclusive já comentando sobre como que a quinquenal pode ser total. Então, a partir desse momento, eu vou começar fazendo uma revisão e já vou continuar. Quem tiver comigo no roteiro, acompanha comigo o seguinte: nós estamos na partezinha do roteiro que está escrito o seguinte. Acompanhe comigo aí, ó. Tem aqui decadência, perda do direito potestativo, ações constitutivas ou desconstitutivas, ações imprescritíveis, que são as declaratórias, artigo 11, parágrafo 1º, tá aí o artigo 11, parágrafo 1º para vocês. Exemplos de prescrição trabalhista, aí temos o artigo 11 e 11A na CLT e 7º 29 da Constituição. Daí nós vamos começar agora a aula falando desse artigo 11, tá? A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho, tá? Então eu estou nessa parte do roteiro. E essa parte do roteiro nós já falamos em sala de aula, então eu vou fazer uma lembrança com vocês bem sucinta. Lembrem-se de que, quando eu falo de prescrição trabalhista, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, no caso, é: o empregado ainda está trabalhando ou não? Por quê? Porque se ele ainda estiver trabalhando, eu só tenho um prazo de prescrição, que é o de 5 anos. Mas, se ele já tiver saído do emprego por qualquer motivo, né, pode ser por justa causa, sem justa causa, a pedido, força maior, enfim, qualquer motivo, extinguiu o vínculo, aí eu tenho 2 prazos de prescrição para respeitar. Eu tenho que ajuizar a minha ação até 2 anos depois de eu ter saído do emprego. E, uma vez ajuizada a ação, eu só posso cobrar, né, os últimos 5 anos, verbas referentes aos últimos 5 anos. O que for dos últimos 5 anos para trás, eu não consigo cobrar nada. E aí nós fizemos em sala, nós tivemos essa sorte no meio desse azar todo de ter conseguido fazer em sala vários exemplos. Mas de qualquer maneira, se vocês quiserem procurar casos aí na internet, qualquer coisa, vocês podem falar comigo, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, e eu respondo para vocês para tirar dúvidas, tá bem? Inclusive no próprio Google Classroom tem um espaçozinho para tirar dúvidas e já tem aluno tirando dúvida ali comigo. Então eu sugiro que vocês usem o Classroom, que é melhor ainda. Mas enfim, eu estou à disposição de vocês, tá? Então nós fizemos alguns casos ali, eu mostrei para vocês. Eu sempre vou olhar o seguinte: a prescrição, ela é algo que acontece por conta da inércia do empregado. Então, a partir do momento que eu ajuizei a ação, eu saí da minha inércia. Então, é dali, do ajuizamento, que eu vou contar o prazo para trás. Então, por exemplo, saí do emprego, eu tenho até 2 anos para ajuizar. Ajuizei, eu tenho que saber, olha, saí do emprego em 2017, ajuizei em 2021, mais de 2 anos. Prescreve tudo. Prescrição bienal é total.
Agora, saí do emprego em 2017, ajuizei em 2018. Opa, tem menos de 2 anos. Beleza. Mas se eu ajuizei em 2018, o que conta é 2018, não é a data que eu saí. Como assim? É de 2018 para trás que eu vou contar 5 anos. Então, se eu saí em 2017, mas só ajuizei em 2018, a bienal está tranquilo. Mas ela está tranquila, eu não vou aplicar a prescrição bienal. Mas eu vou contar 2018, 5 anos para trás, ou seja, até 2013 é que eu vou poder cobrar alguma coisa. Isso significa que de 2013 para trás já está tudo prescrito. Se eu entrei num emprego em 2010, ajuizei a ação em 2018, eu só posso cobrar verbas até 2013. 2013 para trás, ou seja, 2010, 2012, eu não consigo cobrar verba nenhuma mais porque a pretensão está prescrita. Beleza? Já está perdida, no caso, né? A perda da pretensão é a prescrição. Ok? Então, isso nós fizemos em sala, vários exemplos, inclusive. E aí eu comentei com vocês que a regra é que a prescrição bienal, ela sempre vai ser total. Porque se você perdeu os 2 anos depois que você saiu do emprego, já era. Você não pode cobrar nem os últimos 5 anos, não pode cobrar nada mais. Né? A prescrição bienal ela é a mais pesada de todos, porque você tem que acertar. Se você errar, perde todo a sua a pretensão, fica toda perdida. Tá? Agora, a quinquenal, via de regra, ela é parcial. Por que parcial? É como eu disse, se eu ajuizei em 2018 e comecei em 2010, prescreve? Prescreve, mas não prescreve tudo. Por quê? Porque de 2018 até 2013 eu posso cobrar. Só vai prescrever o quê? De 2013 para trás. Então, uma parte prescreve, a outra parte não. Por isso que a gente chama de prescrição parcial. Tá? Isso também nós falamos em sala. E nós terminamos a aula, e aí eu tenho certeza que foi de uma forma um pouco até rápida, mais rápida do que eu gostaria, falando da hipótese em que a prescrição quinquenal ela vai ser também total, assim como a bienal. Tá? Ou seja, tem uma hipótese em que a prescrição quinquenal, ela, se acontecer, eu não posso cobrar mais nada, nem os últimos 5 anos. Como assim? É isso que está previsto aqui, né, na súmula 294, e essa súmula, se vocês olharem a redação, ela foi praticamente copiada e colada na lei, né, na CLT, no artigo 11, parágrafo 2º. Então eu vou ler só uma vez porque a redação é a mesma. Veja bem, tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. E aí eu me recordo de ter escrito no quadro para vocês o seguinte: prescrição bienal, total. Prescrição quinquenal pode ser parcial ou pode ser total. Quando que ela vai ser total? Quando eu estiver falando de parcelas, verbas de trato sucessivo e essas verbas não estiverem previstas em lei. Vamos fazer uma recordação aqui. O que seriam parcelas de trato sucessivo? Parcela de trato sucessivo é aquela que a situação que gera o pagamento dela é uma só, mas a consequência fica se repetindo ao longo do tempo. Foi o que eu falei para vocês, um aumento. Tive um aumento no meu salário, eu ganhava 2.000, passei a ganhar 2.500. Né? Se o meu empregador... eu tive meu aumento vai ser pago a partir de maio. Se o meu empregador para de pagar o meu aumento em junho, ou seja, volto a ganhar 2.000 a partir de junho, ele parou uma vez só. Né? Ali, a partir daquele momento, falou assim, quer saber? Eu desisto do seu aumento. A atitude dele é uma só. Só que, a partir de junho, eu não vou ganhar os 500 a mais. Julho, eu não vou ganhar mais. Agosto, eu não vou ganhar mais. Setembro, eu não vou ganhar mais. Ou seja, essa lesão ela acaba se repetindo todo mês. A atitude dele foi uma só, dizer que não vai pagar mais. Né? Porém, a consequência dessa atitude me lesa todo santo mês. Né? Existe uma lesão sucessiva. Mês a mês eu estou sendo lesado por uma atitude que foi tomada lá atrás. Então, imagine, por exemplo, que essa atitude foi tomada no mês de março de 1990. E eu estou trabalhando até hoje, 2020. Né?
Significa que de 90 até 2020 eu fui sendo lesado, porque o meu aumento de salário foi negado, parou de ser pago, né? Ou seja, meu salário foi reduzido. E aí o que acontece? A irredutibilidade salarial é um direito que está na Constituição. Ou seja, eu não posso ter meu salário reduzido, isso viola a lei lato sensu. Portanto, como está previsto em lei, obviamente, eu não vou poder cobrar, né, tudo aquilo que me foi negado desde 1990. Mas eu vou poder, pelo menos, se eu entrar com a ação hoje, eu posso cobrar os últimos 5 anos as diferenças que me são devidas, né? E cobrar também que a partir de amanhã, por exemplo, o meu salário já seja o correto e o empregador seja obrigado a sempre pagar com o valor correto, certo? Por quê? Porque é uma parcela de trato sucessivo previsto na lei como impossível de ser reduzida, tá? Professor, tem um caso lá que pode reduzir. Tá, mas não é o que eu estou falando aqui agora, eu estou falando da regra, tá? Enfim, se a parcela estiver prevista em lei, eu vou tratar essa parcela de trato sucessivo do mesmo jeito que se trata uma parcela comum que foi sendo lesada nos últimos anos. Então eu vou poder cobrar os últimos 5 anos, beleza? Por outro lado, vamos supor que a parcela que foi cortada, vamos supor assim, que eu não... Tem uma convenção coletiva em 1990 que diz que todo empregado que tivesse uma assiduidade X ganharia um adicional de assiduidade, tá? E o meu empregador não cumpriu essa convenção coletiva em 1990 e não implementou isso no meu salário, tá? Ele teve uma atitude que vai refletir o resto do meu contrato, porque durante todo o meu contrato eu não vou ganhar adicional de assiduidade. Adicional de assiduidade, que eu estou comentando aqui, não está previsto na CLT. Não está na lei, não está na Constituição. É uma criação de uma convenção coletiva, tá? Ou de um regimento interno, tanto faz. Poderia ser um regimento interno da empresa. E aí o que acontece? Como esse ato aconteceu em 1990 e essa parcela não está amparada na lei, eu não vou tratar como se ele fosse uma parcela de trato sucessivo. Eu sei que ela é, mas eu não vou tratar como se ela fosse. Eu vou tratar como se ela fosse uma parcela comum de um ato só. Ou seja, se a lesão aconteceu em 90, eu teria que ajuizar a ação até 95. Se eu estou em 2020, está tudo prescrito. Beleza? Por quê? Porque eu teria que ajuizar a ação até 95 e eu já estou em 2020. Então a prescrição nesse caso é total. Em outras palavras, se a parcela está prevista em lei, eu trato ela como parcela de trato sucessivo, ou seja, eu cobro os últimos 5 anos. Se ela não está prevista em lei, eu trato ela como se fosse uma parcela só que aconteceu uma vez só. Ou seja, no dia da lesão, eu conto 5 anos para frente. E aí eu tenho que ajuizar a ação dentro desse período. Se eu passar desses 5 anos, eu perco tudo. Que é o nosso caso, né? O dia da lesão é 1990, eu teria que contar até 95. Se eu comecei em 96, eu quero ajuizar a ação, já era. Eu não posso cobrar os últimos 5 anos, porque eu tinha até 95 para cobrar. Beleza? Só porque ela não está prevista em lei. Eu, particularmente, discordo dessa lógica que o TST tinha e que agora foi incluída na lei, mas está na lei, a gente tem que seguir. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam, leiam um livro que fale sobre isso. É um pouco confuso para vocês que não têm muita vivência trabalhista. E assim, eu vou tentar dar um último exemplo, tá? Para não ficar estendendo demais essa videoaula, mas volto a dizer, estou à disposição para sanar qualquer dúvida, tá? Que é o exemplo que eu coloquei no roteiro de vocês, da súmula 275 do TST. Vejam bem, antes de eu falar desse exemplo, eu tenho que só contextualizar vocês. Algumas empresas criam planos de carreira, planos de cargos e salários, né, para os seus empregados. Por quê? Para que o empregado ele entre numa empresa sabendo que vai ganhar X, mas que ele pode ser promovido e ganhar, sei lá, 2X, 3X. Né? Então ele trabalha sempre em busca da promoção. E aí, como que ele sabe se ele vai ser promovido ou não? Essas empresas já criam regras dizendo, olha, a cada 2 anos eu vou dar uma promoção para o empregado no setor X. Ou então, se a produtividade do empregado no período de 3 anos for a produtividade de venda de tantos %, ele consegue ganhar promoção e vai ficar num outro cargo e vai ganhar mais. Isso tudo é
é disposto nesse plano de cargos e salários ou nesse quadro de carreira, como a lei descreve, tá? E aí o que acontece? Nesses casos de plano de cargos e salários, de plano de carreira, a própria CLT comenta que nesses casos o empregado, se ele tiver na carreira X e tiver fazendo função de carreira Y, ele não vai poder pedir equiparação com a pessoa da carreira Y. Tá? Mais para frente a gente vai ter uma aula de equiparação salarial, vocês vão entender isso melhor. Mas na verdade ele também não vai ser prejudicado. Ou seja, no período que ele estiver fazendo a função de Y, ele tem que ganhar igual a Y. Quando ele voltar para a função dele, ele volta a ganhar o que ele ganhava antes. Isso não é considerado redução salarial. Tá? Na verdade, ele só vai ganhar igual a Y para sempre quando ele quando ele preencher os requisitos que estão previstos no plano para que ele seja empregado Y. Tá? Isso daí é o correto enquadramento que a gente chama, né? Ele só vai ser enquadrado como Y quando ele preencher os requisitos para ser Y. Mas se ele estiver fazendo a função de Y, que é o que a gente chama de desvio de função, se ele estiver sendo desviado de X para Y durante um tempo, por algum motivo, ele vai ter que ganhar igual ao Y. Tá? O valor da função Y ele vai ganhar ela. Quando ele voltar para a função dele X, ele volta a ganhar igual a X. Tá? A CLT tem um artigo, inclusive, que fala de substituição, né? Imagina que você seja o empregado X, esteja substituindo o empregado Y, porque ele está de férias, né, por exemplo, enquanto você substitui ele, você recebe o salário dele. Quando você volta para o seu cargo, você volta a ganhar o seu salário, certo? É basicamente isso. É o artigo 450 da CLT, ele fala, ao empregado chamado a ocupar em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercia na empresa, serão garantidas a contagem de tempo naquele serviço, ou seja, ele vai ganhar o valor daquele serviço enquanto ele estiver nessa função, tá? Bem como vai ser garantida a volta ao cargo anterior, ou seja, ele está substituindo o cara de férias, o camarada voltou das férias, ele volta para o cargo anterior, ok? E aí, obviamente, quando ele volta para o cargo anterior, ele volta ganhando o salário dele, do cargo anterior, tá? Então isso daí é uma previsão legal, essa previsão de desvio de função, de substituição. Se é previsão legal, obviamente que se eu estou num desvio de função que aconteceu em 95 e não estou recebendo o salário de Y até hoje, o que vai acontecer? Se eu não tenho o direito de ser Y, eu posso pedir pelo menos as diferenças salariais dos últimos 5 anos. Por quê? Porque está previsto em lei. Certo? É isso que a súmula vai falar pra gente. Olha a súmula 275. Na ação que objetive corrigir desvio funcional, ou seja, você era X e está fazendo Y, a prescrição só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 5 anos que precedeu o ajuizamento. Tá? Ou seja, eu posso cobrar os últimos 5 anos, porque tem um artigo na CLT que embasa o pedido de desvio de função. Tá? Por outro lado, imagine um exemplo diverso. É o mesmo caso, eu estou num plano de carreira, eu sou X, tenho uma função Y acima de mim, e eu preenchi os requisitos para virar Y no mês de março de 2000. Só que o meu empregador não me promoveu. Eu continuei fazendo o que X faz, nunca fiz o que Y faz, mas eu tenho direito a ser Y. Meu empregador que não me promoveu. Indo contrariamente, né, indo de encontro ao que ele mesmo estabeleceu no regimento interno dele. Tá? Ou seja, ele me causou uma lesão ao não me promover em 2000. Mas é uma lesão que até hoje ela está acontecendo, porque eu ainda estou ganhando como X. Certo? Acontece que o correto enquadramento em quadro de carreira, ele não é previsão legal, ele não tem previsão legal sobre isso. Na verdade, a previsão do correto enquadramento está no regimento interno, está na convenção coletiva, ou sei lá onde foi criado isso. Então, neste caso, o correto enquadramento, se aconteceu em 2000 a minha não promoção, eu tenho que entrar com uma ação para pedir essa promoção até 2005. Porque se passar de 2005, já era, eu não vou ser promovido, eu perco a minha pretensão. Beleza? Então, olha só o item 2 da mesma súmula. Em se tratando de pedido de reenquadramento, né, você ser enquadrado de X para Y, por exemplo, a prescrição é total, contada da data do enquadramento do empregado.
tá? Ou seja, contada da data em que você teve o direito de pular para CY. Então você tem que ajuizar em até 5 anos a partir do momento que você teve o direito e esse direito foi negado, tá? Se você passar desses 5 anos, você perde o direito de ser promovido. Você vai ter que preencher de novo para poder ser promovido depois. Beleza? Então, essa que é a ideia do trato sucessivo. Por isso que a prescrição quinquenal, ela via de regra ela é parcial, mas nesses casos, somente nesses casos, de trato sucessivo, em que você tenha a parcela não prevista, não abarcada por lei, e aí eu digo lei lato sensu, nesses casos, aí a prescrição é total, ou seja, você vê a data da lesão e você tem que pedir, você tem que exercer a sua pretensão em até 5 anos. Se passou de 5 anos, já era, você não pode mais exercer, tá? Ou seja, nesses casos, a prescrição quinquenal, ela é total, que você perde tudo se não exercer, ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi isso, inclusive, que nós falamos no final da última aula. A gente não chegou a citar o exemplo da súmula 275, mas foi esse assunto que finalizou nossa última aula, tá? Então, continuando aqui, aula sobre essa aula no roteiro 4, né, outras relações de trabalho e prescrição, eu vou falar para vocês sobre uma coisa que eu já falei em sala também, eu acabei me adiantando em sala de aula, mas eu vou repetir, né? Lá no Código Civil a gente tem aquelas hipóteses em que não corre a prescrição, interrompe-se a prescrição, suspende-se a prescrição. Na CLT a gente também tem isso, tá? Para a CLT não corre prescrição para os menores de 18. Cuidado, o Código Civil é diferente. Tá? O artigo 440 da CLT fala: contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Tá? E a interrupção da prescrição para a CLT, a CLT, na verdade, ela era omissa com relação à interrupção. Então, como é que funcionava? A gente aplicava os mesmos casos de interrupção lá do Código Civil, tá? Que fica lá naqueles artigos 198 até o 205, 206, né, que fala de prescrição ali. Ali tem as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Nesse caso, o que acontece? A CLT ela era omissa, então a gente sempre aplicava as hipóteses de interrupção do Código Civil. Mas, contudo, entretanto, todavia, veio a reforma trabalhista e deu esse tapa de luva na cara do trabalhador brasileiro. Vejam, artigo 11, parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Aparentemente é uma redação inofensiva, mas quando você percebe que a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento e transfere isso para o mundo real, você percebe que o que o legislador fez foi uma grande covardia com o trabalhador. Por quê? O trabalhador, via de regra, ele só ajuiza a ação quando ele sai do emprego, né? Até existe trabalhador que ajuiza a ação ainda empregado, mas não é o comum. Tá? A realidade brasileira é diferente. A realidade brasileira, na maioria esmagadora dos casos, é ajuizamento de ação depois que você sai do emprego. Porque você não quer criar um desgaste durante o seu contrato de trabalho. E realmente cria um desgaste, né? Então, o que acontece? Muitas vezes o empregado ele acaba tendo muito direito prescrito porque ele estava trabalhando e não quis entrar com uma ação para evitar esse desgaste, para evitar perseguições que acontecem mesmo na vida real. Tá? E aí o que acontece? Antes da reforma trabalhista, para se precaver, os empregados mais bem orientados nesse sentido, eles usavam de artifícios lá do Código Civil, como, por exemplo, o reconhecimento da dívida. Então, por exemplo, o empregado virava e falava assim: empregador, já vai fazer 5 anos que você não deposita meu FGTS, hein? Aí o empregador respondia: pois é, rapaz, não estou conseguindo depositar. Pronto, reconheceu a dívida. Então, prescrição estava interrompida. Você podia esperar mais 5 anos ainda para ajuizar a ação, que você não teria problema com a prescrição, né? Enfim, você tinha outras artimanhas. Em vez de você entrar com uma ação de cobrança, podia fazer um protesto judicial para interromper a prescrição. Enfim, tinha as outras situações lá do Código Civil. Mas aí, quando vem a reforma trabalhista e diz é só com a reclamação trabalhista que interrompe, isso significa que a gente não pode aplicar mais nenhuma das hipóteses do Código Civil.
Então, realmente, na prática, o que vai acontecer, que já está acontecendo inclusive, é de empregados perderem a pretensão de reclamar direitos por simplesmente quererem se preservar no ambiente de trabalho, né? Não querer ajuizar a ação com um contrato de emprego em andamento. Tá? Isso é muito triste, na verdade, né? Mas é o que está na lei, então a gente tem que seguir. Tá? Para modificar isso daqui, só mesmo mediante nova legislação, ok? Revogação, alteração legislativa. Bom, embora, obviamente, exista posicionamento de que esse artigo seria inconstitucional ou até mesmo inconvencional, mas eu não vou entrar muito nessa discussão agora, até porque não é objeto da aula, ok? Sobre a interrupção, então, a única forma de interrupção, a gente não aplica mais o Código Civil, a única forma de interrupção é o ajuizamento da reclamação trabalhista, ok? Casos de suspensão. Casos de suspensão na CLT, até a reforma trabalhista, a gente só tinha um, que era quando você entrava com pedido para tentar conciliar-se com o seu empregador por meio da comissão de conciliação prévia. E aí, quando você fazia esse pedido, a comissão ela tinha que marcar uma audiência em até 10 dias. Durante esse prazo, entre o seu pedido e a audiência, a prescrição ficava suspensa. Beleza? Eu até coloquei no roteirinho para vocês os artigos, né? 625G, 625E, que demonstram essa hipótese de suspensão. Tá? Com a reforma trabalhista, foi incluído aí o artigo 855E, a CLT, que fala sobre pedido de homologação de transação extrajudicial, que é aquele caso em que você não quer entrar com ação trabalhista, conversa com o seu empregador, vocês chegam num acordo e aí vocês vão lá homologar na Justiça do Trabalho esse acordo. Quando você ajuizar esse pedido de homologação, não quer dizer que o juiz vá ter que homologar, só significa que ele vai analisar. Só que do ajuizamento até a efetiva análise do juiz, o prazo prescricional também vai ficar suspenso. Tá? O artigo 855E fala: a petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Até porque, se ele homologar o acordo, não tem nem que se falar em prescrição. Certo? Pelo menos não prescrição ordinária, né? Talvez só a intercorrente, que é o nosso próximo assunto. Beleza? Então, causas interruptivas, agora só temos uma, que é ajuizamento de ação trabalhista. Causa suspensiva, nós temos essas duas, né? O pedido de conciliação na comissão de conciliação prévia, né? De agendamento de audiência de conciliação, e o pedido de homologação de transação extrajudicial. Tá? Então, sobre prescrição, basicamente era isso que eu tinha para falar de vocês, né? Para você começar a ajuizar uma ação trabalhista, né? Uma análise de prescrição para você começar a ajuizar uma ação trabalhista. Tá? Agora, existe um caso que eu acabei de falar, né, que é a prescrição intercorrente, que, se eu não me engano, vocês até aprendem isso em processo penal ou direito penal, material, mas acho que é processo mesmo, que é aquele caso que a sua ação já está em andamento, mas em algum momento ela para de ser movimentada e a gente tem uma inércia que faz com que a sua ação fique parada por, às vezes, anos. Tá? Neste caso, nós temos um novo prazo prescricional que vai surgir. É uma novidade da reforma trabalhista também, embora houvesse quem defendesse a existência dessa prescrição intercorrente mesmo antes da reforma, mas era a posição minoritária, né, no judiciário trabalhista. O TST, inclusive, tinha uma súmula que falava que não cabia prescrição intercorrente, né, no processo de trabalho, embora o STF tivesse uma súmula dizendo que cabia sim, né? Mas, enfim, discussões à parte, tinha até doutrinador que conciliava as duas súmulas, era até uma posição interessante, se eu não me engano, até o Godinho conciliava essas duas posições, mas discussão antiga à parte, fato é que atualmente a prescrição intercorrente está positivada, está na CLT, foi criado o artigo 11A na CLT, está até no roteiro de vocês aí, tá? Que ela vai acontecer no processo de execução. Como que acontece? Primeiro você tem um processo de conhecimento, alguns vão chamar de procedimento, mas na minha opinião, processo de trabalho continua sendo processo de conhecimento.
e depois você vai ter o que alguns chamam de cumprimento de sentença, mas que na CLT, e de acordo com o que eu penso, seria o processo de execução mesmo. O que acontece? Transitou em julgado, você vai começar a executar aquela decisão, ou cumprir aquela decisão. Nesse momento, essa discussão também não vem ao caso. E aí você vai tentar, né, discutir bens do executado, vai tentar achar dinheiro, bens móveis, imóveis, naquela ordem lá do CPC. Inclusive, a própria CLT faz essa menção da ordem de penhora. E aí você vai chegar no momento, em algumas reclamações trabalhistas, em algumas execuções trabalhistas, que o empregador não tem bens mesmo, você desconsidera a personalidade jurídica, o sócio também não tem bens no nome dele, e você realmente fica de mãos atadas e não consegue mais executar. Aí o que acontecia? Esses processos ficavam vivos, né? Muitas vezes eles eram arquivados e era expedida uma certidão de dívida, mas na verdade eles ficavam ali como vivos, né? Não concluídos e para sempre, né? Então o que acontece? A prescrição intercorrente ela é justamente para que você tenha uma segurança de que nada no direito é para sempre. Daí, por conta dessa não efetivação de execução, a prescrição intercorrente foi criada, tá? Nesse artigo 11A, e ela tem o prazo prescricional de 2 anos. Como funciona essa prescrição intercorrente? Funciona assim. Vamos voltar no que eu estava falando. Chega esse momento na execução que você não consegue mais executar, não tem mais o que pegar da empresa, nem dos sócios, nem de ninguém, você não conseguiu executar. O juiz vai chegar e falar assim, olha só, você já tentou de tudo, e aí, tem mais alguma coisa para tentar? E vai te dar um prazo para se manifestar. Só que você já tentou de tudo, então você não vai se manifestar mais. Você vai falar assim, não tem mais o que fazer não, juiz, não sei mais o que fazer. Nesse caso, a partir dessa decisão que o juiz te dá, faça alguma coisa e você não faz, começa o prazo de prescrição intercorrente. Se em 2 anos você não achar nada para fazer, o processo é extinto pela perda da pretensão executiva. Beleza? É isso que está nesse artigo 11A. Veja bem, ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. É aquilo que eu falei, faça alguma coisa e você deixa de cumprir. Então, é no prazo de 2 anos e começa a fluir a partir do momento que você deixa de cumprir. Ou seja, te deu 5 dias. Passaram 5 dias, você não fez nada, começa a contar 2 anos. Deram 2 anos, prescrição intercorrente. E aí, quando esses 2 anos acontecerem, você não precisa nem de fazer um pedido para o juiz determinar que o processo seja extinto, não. O próprio juiz, de ofício, pode declarar a existente prescrição. Tá? Então, veja bem, a declaração da prescrição intercorrente, parágrafo 2º, a declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Não precisa nem ser no juiz de primeiro grau, não. Pode ser até um TRT ou TST. Beleza? Qualquer grau de jurisdição. E aí, finalizando a prescrição, eu trago para vocês aí no roteiro o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que nada mais é do que a atual redação do artigo 11 da CLT, né, está praticamente igual, que fala sobre as prescrições bienal e quinquenal que nós já estudamos. Beleza? Então, sobre prescrição, a gente finaliza o roteiro nesse assunto. Sobre decadência, eu tenho para dizer para vocês o seguinte: no direito do trabalho, os casos de decadência são escassos, não temos muitos casos que são só trabalhistas, não. Mas assim, a gente tem vários exemplos, já dei esses exemplos em sala para vocês, por exemplo, como da ação rescisória, que você tem prazo decadencial de 2 anos, né, a partir do trânsito em julgado, para poder rescindir o trânsito em julgado, a decisão transitada em julgado. Você tem um prazo de decadência do ajuizamento de mandado de segurança, que é de 120 dias. Mas nós temos 2 casos aqui que na maioria dos livros de direito do trabalho vocês vão achar que, na verdade, basicamente o mesmo caso, que só o contexto que é um pouco diferente, que inclusive geraram 2 súmulas, uma do STF e uma do TST, que é com relação a empregados estáveis, tá? Ou aqueles empregados que tenham, não todos estáveis, né? Mas os empregados estáveis que, para serem demitidos, para serem dispensados, precisam
O empregador precisa instaurar um processo chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Tá? É o ajuizamento de um processo judicial, o nome dele é esse mesmo, inquérito judicial para apuração de falta grave. A CLT tem o procedimento dele certinho. E ele serve para uma coisa só. Ele é um processo que o empregador ajuiza para dispensar por justa causa, né, por falta grave, o empregado estável. Ele era utilizado muito para aqueles empregados que tinham estabilidade decenal, previsto no artigo 492 da CLT. Nós vamos falar mais para frente sobre esse artigo, quando a gente for falar de FGTS. E também para diretores sindicais, né? Hoje ele ainda é utilizado principalmente nos casos dos diretores sindicais. Tá? O diretor sindical ele tem uma estabilidade tamanha que, para ser mandado embora, não basta ele cometer a falta grave. Você tem que ajuizar esse inquérito judicial e o juiz tem que reconhecer a falta grave e determinar, né, qual é a data ali de extinção desse vínculo. Ok? Então ele está desconstituindo um vínculo, por isso que o prazo que nós vamos falar agora é um prazo decadencial. Lembra que as pretensões constitutivas ou desconstitutivas, normalmente, as ações, constitutivas ou desconstitutivas, normalmente são objeto de decadência. E aí, nós temos dois casos aqui, né, como eu falei, duas súmulas, que prevêem o seguinte, é que na CLT, quando você vai fazer esse inquérito, você, obviamente, né, imagina só uma situação prática, você está com um diretor sindical trabalhando no seu estabelecimento que ele trabalha no caixa, por exemplo, do seu estabelecimento, ele acabou de te furtar 10 mil reais. Você vai ajuizar o inquérito e vai deixar ele trabalhando no caixa? Para ele continuar te furtando até o juiz terminar o processo? Não, você suspende, né, esse empregado. Essa suspensão ela tem que ser uma suspensão de até 30 dias, e durante esse prazo dessa suspensão é que você vai ajuizar o seu inquérito. Aí o TST... ele falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Beleza, se você suspendeu o seu empregado para ajuizamento do inquérito, e essa suspensão é de 30 dias, significa que se você não ajuizar em 30 dias, você perde o direito de mandar ele embora. Ou seja, decai o direito de você mandar ele embora. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como isso foi decidido, tanto no STF quanto no TST. Né? Começando aqui, súmula 403 do STF. É de decadência o prazo de 30 dias para instauração de inquérito judicial, a contar da suspensão por falta grave de empregado estável. Certo? Então, suspendi, eu tenho 30 dias para entrar com o inquérito. Se eu não entrar, decai o meu direito de mandá-lo embora. Tá? O meu direito potestativo de mandá-lo embora. Ainda que seja por justa causa, né? Ainda que seja por falta grave. O TST ele tem uma súmula que vai mais ou menos no mesmo sentido e é de um caso específico de justa causa, que é o abandono de emprego. Tá? Vejam bem, o prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu o seu retorno ao serviço. Aqui tem uma questão um pouco funcional, né? Porque como que eu vou suspender alguém que abandonou o emprego? Não tem nem sentido. Então aqui como é que eu faço para contar o prazo de 30 dias, já que não vou ter suspensão? Eu conto o prazo de 30 dias a partir do momento que ele tenta voltar para o emprego. Então, o cara abandonou o emprego, ficou 1 ano sem trabalhar, de repente ele voltou e falou assim, eu quero assumir meu posto. Aí você fala assim, meu amigo, você é diretor sindical, beleza, mas você abandonou o emprego. Então eu vou ter que ajuizar o meu inquérito para apuração de falta grave, por abandono de emprego. E aí, a partir do momento que ele tentou retornar ao serviço, contam esses 30 dias, né? Começam a contar esses 30 dias para você ajuizar o inquérito. Perfeito? Esse prazo é um prazo decadencial trabalhista, você não vai encontrá-lo em nenhum outro ramo do direito. Ok? Enfim, finalmente encerramos o assunto prescrição e decadência. Tá? Vou voltar a falar com vocês de prescrição em alguns momentos bem específicos, FGTS, por exemplo, vamos falar sobre isso, lá no caso de férias também, não vou comentar, mas, regra geral, considero que nós já terminamos o assunto, ok? Então, quem está comigo no roteiro aí, eu estou no tópico 2, relação de trabalho e diferentes da relação de emprego, tá? Lembrem que lá no roteiro 3 a gente falou de algumas relações de emprego diferenciadas. Agora nós vamos falar de algumas relações de trabalho que não são emprego. Basicamente, o que eu vou fazer com vocês agora, lembra da regrinha dos 4 requisitos da relação de emprego? Subordinação, habitualidade,
onerosidade e pessoalidade? Então, eu vou falar para vocês, quando algum desses requisitos falta, o que vai acontecer com a relação de trabalho? Que tipo de relação de trabalho ela vai ser? Já que se faltar um dos 4, a gente com certeza sabe que emprego não pode ser. Tá? Então vamos começar aqui falando de o que acontece quando eu tenho apenas 3 requisitos e não tenho o requisito da habitualidade, por exemplo. Tá? Quando eu não tenho a habitualidade, mas eu tenho os outros requisitos, eu não tenho uma relação de emprego porque está faltando um deles e eu preciso dos 4. Né? Mas se falta a habitualidade, então eu tenho um trabalho eventual. Um exemplo de trabalho eventual, que só falta habitualidade para ser emprego, é a diarista. Né? Aquela que vai uma vez na semana na sua casa para fazer faxina. Né? Via de regra, essa pessoa não vai ser empregada doméstica. Né? Na verdade, ela é uma prestadora de serviços, né, eventual. Por quê? Porque ela vai prestar o serviço pessoalmente, né? E normalmente ela não manda outra pessoa no lugar, vai ela mesma, então pode ter a característica da pessoalidade. Ela vai prestar os serviços mediante pagamento, nós temos a onerosidade, e, obviamente, se ela está dentro da sua casa, você que vai organizar o serviço, você vai fiscalizar e eventualmente punir, de repente pode até rolar uma relação de hierarquia, então pode até ter subordinação. Mas o que não tem? A habitualidade, portanto, é um trabalhador eventual. Para descobrir como que o empregado ele é classificado como eventual ou não, aí eu vou fazer menção novamente, até deixei no roteiro de vocês, as 4 teorias do evento que nós já estudamos. Tá? O eventual, então, é aquele que tem subordinação, mas não tem habitualidade? Também. Mas agora não confundam uma coisa. O trabalhador ele pode ser ao mesmo tempo autônomo, ou seja, sem subordinação, e eventual, tá? Dá para ser os dois ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo de um autônomo eventual? O eletricista que você contratou para ir na sua casa para consertar uma fiação. Esse cara foi na sua casa, resolveu tudo em 2 dias. Nunca mais voltou. Ele é eventual? Com certeza. Agora, ele é eletricista, fez tudo, você não tem relação de hierarquia nenhuma com ele, ele é uma pessoa que realmente é um trabalhador autônomo. Perfeito. Então ele é autônomo e eventual. O que eu quero dizer para vocês é, uma coisa não exclui a outra. Beleza? Do mesmo jeito que eu havia falado para vocês. Não é porque a relação é de trabalho que ela não pode ser de consumo também. Nesse caso do eletricista pessoa física, é uma relação de trabalho, porque a gente tem uma pessoa física prestando serviço, e é ao mesmo tempo uma relação de consumo, porque você tem um prestador de serviço com um destinatário final. Então, esses conceitos eles não automaticamente se eliminam, não. Tá? Mas até que acontece de, às vezes, você ter uma pessoa que é subordinada, porém eventual, que é o caso da diarista, como eu acabei de falar. Beleza? Professor, e o intermitente? Né? Trabalho intermitente, quem é esse cara? Quem é esse camarada? Trabalhador intermitente, pessoal, ele é, na verdade, empregado. Tá? Ele foi acrescentado na legislação trabalhista. A origem do contrato de intermitente, inclusive, é dos países, se eu não me engano, é da Inglaterra. Tem gente que fala que é dos Estados Unidos, mas eu já vi gente falando também que é da Inglaterra, que ele surgiu. Mas é principalmente nesses 2 países, é um trabalhador que ele, na verdade, ele só trabalha quando é chamado. Quando ele não é chamado, ele não trabalha, mas também não recebe. Porém, quando ele trabalha, ele recebe como se empregado fosse. Né? Na verdade, ele tem até carteira de trabalho assinada. Ele está previsto na CLT, tá? O artigo 443, parágrafo 3º, até menciona que considera-se como intermitente contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ou seja, você chama o cara para trabalhar só quando você precisa, se você não precisa mais dele, você deixa ele na geladeira, vamos dizer assim, né? Ele não volta a trabalhar, e aí ele só vai voltar a receber quando voltar a trabalhar, ou seja, quando você voltar a precisar dele, ok? A relação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, exatamente o que eu acabei de falar. Em alguns momentos ele presta serviço, em alguns momentos não. Determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria, né? Os aeronautas não tem como ser intermitentes, a legislação proíbe.
Então, o que acontece? O 452A ainda reforça. O contrato de trabalho do intermitente deve ser celebrado por escrito, deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Basicamente, pessoal, o intermitente, quando foi criado na reforma trabalhista, eu vi muitos argumentos no sentido de que ele seria uma forma de regularizar o trabalho informal, né? Vamos dizer assim, as pessoas que queriam pintar o intermitente como algo bom diziam o seguinte: não, intermitente é uma coisa boa, porque a pessoa, na verdade, vivia de bico, era informal, não recolhia nada para a INSS, não tinha direito de nada, recebia só a prestação de serviço, e quando não tinha prestação de serviço, ficava Deus dará. Se ele é empregado, a gente tem pagamento obrigatório de INSS, o cara recebe férias proporcionais, 13º proporcional toda vez que é chamado, isso é muito legal. Você regulariza o cara que faz bico, né? Você assina a carteira dele, só paga quando ele trabalha, mas quando paga, você paga os encargos de um trabalhador empregado, né? Então isso é muito legal. Seria legal se a verdadeira face do intermitente não fosse outra. E na verdade é. Por quê? Aqui eu vou tecer uma crítica pessoal, tá? Que inclusive eu tenho lido já desde 2017 sobre o intermitente, uma crítica pesada nesse sentido, até com demonstrações estatísticas, tá? O que acontece? De fato, o que acontece é que a existência do intermitente dá ao empregador a possibilidade de pegar os empregados atuais dele e transformar tudo em subemprego. Não é, na verdade, um acréscimo de mais empregados que antes eram informais, não. É um decréscimo. Por quê? Imagina o caso do professor. Uma faculdade, por exemplo, a Estácio tentou fazer isso, inclusive, e inclusive isso daí eu estou falando porque saiu no jornal, então não estou nem falando mal da instituição nem nada não, mas realmente saiu no jornal na época e foi obrigado a voltar. O que eles quiseram fazer? Eles queriam mandar todos os empregados deles, professores, embora e recontratá-los como intermitente. Por quê? Porque, veja bem, férias de julho, o cara não trabalha, mas recebe se ele for empregado normal. Se ele for intermitente, ele não recebe. Dezembro, o cara trabalha mais ou menos até o finalzinho de dezembro. Se ninguém ficar de final, então ele só vai até o dia 13, 14. Então o mês de dezembro é pago normal se ele for empregado. Se ele for intermitente, ele só vai receber aqueles 14 dias. Então, quer dizer, é só um exemplo que eu posso dar para vocês. Tem vários outros, né? Garçom de bar, por exemplo, bar que funciona de terça a sexta, quer dizer, ele recebe o mês inteiro, né? Mas aí você, na verdade, se você transforma ele em intermitente, você não paga os dias que não funcionam o bar. Então, quer dizer, pega os empregos que são empregos e transforma tudo em subemprego, né? Então, isso daí, na verdade, é péssimo para o trabalhador, beleza? Foi uma bizarrice criada aí, nem foi criada por nós, mas copiada, né? De locais em que, inclusive, pelo que eu soube, não foi muito bem aceito a ideia do intermitente, né, muito criticado por bastante parte da população. Então, mas só crítica pessoal à parte, o intermitente, ele é aquela pessoa que a habitualidade dele a gente vai enxergar enquanto ele está trabalhando, beleza? Tá na lei, vamos seguir, né? Mas fica crítica, mas enfim. Enquanto ele estiver trabalhando, ele tem habitualidade, mas ele tem aqueles períodos de não continuidade, ou seja, aqueles períodos de geladeiro que ele fica sem trabalhar e sem receber também, tá? Então, ele não é exatamente o eventual, porque o eventual é aquele que não é empregado, mas ele é um cara que tem um serviço todo específico, beleza? Então, outra relação de trabalho aqui que não é emprego, né? Falamos aqui, quando não tem habitualidade, eu tenho eventual. E se eu não tenho subordinação? Se eu não tenho subordinação, eu tenho o autônomo. Para quem está acompanhando comigo aí no roteiro, eu estou no tópico 2.2, tá? Se eu não tenho subordinação, eu tenho o autônomo. Quem é o autônomo? O autônomo é aquele camarada que não tem ninguém controlando ele, fiscalizando ele ou com hierarquia sobre ele. Ou seja, aquela ideia de que o empregador assume o risco do negócio, a alteridade, né, acaba sendo do trabalhador nesse caso, porque o autônomo assume todos os riscos da sua atividade.
né? Então, por exemplo, aquele eletricista que você contratou na sua casa para resolver o problema elétrico, se o material dele de proteção for ruim e ele tomar um choque, a culpa é dele. Se ele fosse seu empregado, a culpa seria sua, que deu um material ruim para ele, né? Ou seja, a alteridade, nesses casos, ele fica com o trabalhador autônomo, tá? O trabalhador autônomo, na maioria das vezes, ele acaba sendo eventual também. Tem até casos que não, tem casos que o trabalhador ele é habitual, porém autônomo. Quer ver um exemplo? Imagina que você contratou um contador para sua microempresa, pessoa física. Esse contador, ele não tem relação de hierarquia nenhuma, muitas vezes, com a empresa. Ele não é empregado da empresa. Ele é um prestador autônomo de serviço. Ele presta serviço para a empresa X, Y e para muitas outras. Então, quer dizer, ele tem autonomia no serviço dele, ele assume os riscos da própria atividade, porém, ele é habitual porque ele vai ficar fazendo todo mês ali a contabilidade da sua empresa. Tá? Então, como eu disse para vocês, o autônomo pode ser habitual ou não, ele pode ser eventual também. Tá? Fato é que ele não vai ser empregado porque falta o requisito da subordinação. Ok? Então, no caso aqui, o poder diretivo é dele, né? Não é da pessoa para quem ele presta serviço. No caso do empregado, o poder diretivo é da pessoa para quem o empregado presta serviço, né? Quer dizer, é do empregador. No caso do autônomo, não. O poder diretivo é dele mesmo. Não é para quem ele está prestando serviço, né? Não existe hierarquia. E no caso do intermitente, Osório? Então, o intermitente ele tem uma situação muito curiosa com relação à subordinação, que é a seguinte. Como eu disse para vocês, o intermitente ele é chamado para trabalhar em alguns momentos. Em outros momentos ele não trabalha. Nesse caso, uma das coisas também que falava-se muito como ponto positivo do intermitente, que eu nunca entendi o porquê que se falava isso, é que o intermitente pode ter vários empregos. Gente, qualquer empregado no Brasil pode ter vários empregos, desde que ele dê conta e tenha horário para isso, né? Já até comentei isso com vocês. Exclusividade não é requisito de relação de emprego. Enfim, mas aí o intermitente tinha essa situação. Ele pode ter vários empregos, né? Então vamos supor que o cara é intermitente e ele é chamado por 2 empregadores ao mesmo tempo. Aí lascou, né? Ele vai ter que abdicar de um dos 2. Então a CLT já previu isso e falou o seguinte, ó, você vai ser convocado para trabalhar e uma vez convocado, você pode declinar. Olha que doideira, um empregado pode falar para o empregador, tô afim não, vou trabalhar não. Beleza? Quer dizer, isso é uma quebra de subordinação bizarra, né? Mas a lei só criou por conta dessa questão de compatibilidades aí, e isso daí, para a CLT, não retira a subordinação do empregado. Tá? Então, o intermitente, ele é empregado, ele é subordinado e ele é habitual do jeito tosco dele. Mas beleza? Então, o autônomo e o intermitente são diferentes, beleza? Só para exemplificar para vocês aí, a gente tem esse artigo 452A, parágrafo 1º, ó. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Ou seja, ele tem que responder, tô indo. Se ele não responder ou responder não quero, ele pode. Tá? Parágrafo 3º. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Bom, na minha opinião descaracteriza, mas a lei está dizendo que não, vamos seguir a lei. Beleza? É um caso bizarro no Brasil que o empregado pode dizer não quero trabalhar. Tá? Enfim, né, gente? Esse intermitente é um negócio bem esquisito. Mas eu queria mais registrar para vocês que o intermitente ele não é eventual e ele não é autônomo. Tá? O eventual é aquele que não tem habitualidade, o autônomo é aquele que não tem subordinação e, portanto, nem o eventual nem o autônomo serão empregados. Já o intermitente, por mais que seja esquisito o lance dele aí, ele é empregado, tá? Professor, como é que eu reconheço um vínculo de intermitente? Vocês viram ali em cima, né? Só mediante anotação na carteira. Se o empregador não anotar que o cara é intermitente, ele nunca vai conseguir entrar com uma ação para provar que é empregado intermitente, porque isso depende de vontade. Beleza? É o único contrato de emprego, um dos únicos, na verdade, que se o empregador não assinar, posso até dizer que é o único, na verdade, que se o empregador não assinar a carteira, não tem como reconhecer o vínculo em juízo, não na modalidade intermitente. Tá? Para ser intermitente, tem que anotar desse jeito, se não anotar, não é. Beleza? Senão não teria nem como, né? Como é que eu vou provar a habitualidade? Ele não tem. Como é que eu vou provar a subordinação? Ele pode negar serviço, né? Ficaria mais bizarro ainda. Bom, quase finalizando aí, né?
Quero só comentar com vocês da figura de 2 outros trabalhadores. Mas, na verdade, pessoal, eu acho que esse vídeo aqui já está muito longo. Então, eu vou parar aqui no tópico 2.3 e 2.4, tá? Para finalizar o roteiro. E eu vou ver se eu lanço um outro vídeo para finalizar esse roteiro e já dar início no roteiro número 5, certo? É possível até que a gente termine o roteiro 5 ou chegue bem perto de terminar no próximo vídeo. Eu vou ver se eu lanço ainda essa semana, tá? Valeu, galera. Obrigado pela atenção. Sei que a aula não é nem perto do que é presencial, né? Mas eu espero ter ajudado vocês e fico à disposição para quaisquer dúvidas, tudo bem? Obrigado pela atenção mais uma vez. Um grande abraço. Saúde aí para vocês.